Bom, pessoal, então, vamos lá para a segunda parte da aula de pronomes possessivos, né? Ah, perdão, pronomes no geral. E essa aqui é sobre os pronomes possessivos, tá? Os possessive pronouns. E esses pronomes, né, possessivos, eles são basicamente que a gente fala aqui, né? De meu, minha, seu, sua, dele, dela, nosso, seu, suas, deles, delas, tá? Esses são os pronomes possessivos que a gente tem no português, tá? Indo pro inglês, como o inglês gosta de complicar as coisas, a gente também tem dois tipos, assim como a gente viu na aula passada de personal pronouns e object pronouns. Se você viu a aula, você sabe as diferenças. Então, nada mais é do que os pronomes pessoais, né? Os possessive pronouns sempre vão estar antes da ação. O adjetivo você geralmente vai começar com ele. E os object pronouns, eles geralmente vão estar sozinhos ou depois da ação, depois do objeto. Tá? Eles vão servir de objeto aqui no caso. Tendo isso em mente, tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Essa a diferença de um para o outro, basicamente é essa. Como você pode ver aqui nos pronomes possessivos, como a gente tem aqui no singular o mine, tá? Então temos aqui o exemplo: The red bike is mine. A tradução ficaria: a bicicleta vermelha é minha, tá? Então você pode ver aqui como a estrutura é essa. A gente tem aqui o objeto que a gente está se referindo, então nós estamos referindo à bicicleta vermelha, the red bike. Aí a gente tem o verbo, tá? E a gente tem de quem que é, né? O nome possessivo. De quem que é a bicicleta vermelha? Daí, depois que a gente fala objeto, aí a gente fala de quem é. No caso, como a gente está se referindo à primeira pessoa, a gente vai usar o mine aqui, tá? Que é o meu ou a minha, dependendo do gênero. Você usa que no português tem isso, né? Então, como bicicleta é um substantivo feminino, com A, nós vamos também colocar o minha. Mas no inglês isso não faz diferença, então mine é sempre usado tanto para substantivos masculinos como substantivos femininos. Ah, na segunda pessoa, né, o famoso você, que é o seu, sua, a gente vai usar yours aqui, tá? Yours, tá? Não diferente do que a gente viu lá no pronome pessoal, no object pronoun. Um, a gente é sempre you, né? Aqui não. Aqui vai ser yours, tá? Então, e a gente tem that car is yours. Então a gente tem that car is yours. Esse carro é seu. Nada mais isso. É seu. A mesma estrutura. A gente tem um objeto. Aí a gente vai pegar e vai falar. Colocar yours no final. Pra dizer que é seu. Basicamente isso. That car is yours. Mesma coisa aqui com his, hers. E lembrando que pronome possessivo, gente, não tem é, não tem um pronome específico usado para animal, para lugar, para planta, para objeto, tá? É sempre usado his, hers. Ou se você não sabe qual que é o gênero, né, seja do animal ou da pessoa, você pode usar igual você usou aqui nos pronomes e nos objetos, o theirs, tá? Mas, no geral, se usa his ou hers. Então, aqui para dele e dela, tá? Basicamente isso aqui, certo? Então, ficaria the picture is his, the picture is hers. Então, como eu falei aqui, tá? A pintura é
dele, dela. Basicamente isso. Ahn, vamos então agora para o plural. Também é o mesmo. ahn, o mesmo. Esqueci a palavra. O mesmo padrão, mesma regra, tá? Ahn, aqui basicamente the debt is yours. Perdão, the debt is ours. Ficaria a dívida é nossa. E no the money is yours. O dinheiro de vocês, basicamente, tá? E para como não existe seus, né? A gente simplesmente fala assim, o dinheiro é de vocês. The money is yours. Não é seus, são seus, né? Dinheiro. ah, Depois para os carros. Car. The cars are yours. Seria mais ou menos. Os carros são seus. Então, a gente tem aqui basicamente a mesma coisa, tá? Esse yours seria de vocês, basicamente, tá? Então, aqui o yours seria nossa. O yours igual o de vocês, basicamente. E o theirs seriam deles, né? Igual deles. Por exemplo, the rest are theirs seria o resto são deles. Ou, no caso, é deles. Tá? Basicamente isso. Vou falar aqui basicamente tradução, né? De novo, meu, né? No caso meu, minha. Eles, delas. A gente tem aquele carro é seu, né? Aqui, gente, seu ou barra sua. De novo, dele dela. Dele dela, basicamente. Tá? Picture is his, hers. A foto é dele ou dela, tá? Então, basicamente, esse aqui são os pronomes possessivos. Então, a regrinha principal, ele sempre vem por último. Você sempre vai falar isso depois do objeto, certo? Então, você tem o objeto primeiro na frase, como the red bike, e aí depois a gente tem o pronome possessivo. The red bike is mine, tá? Entenderam isso, galera? Que a partir daqui vai ficar uma coisa bem complicada, tá? A gente vai ter, basicamente, os adjetivos possessivos, que isso também não existe muito bem no, um, no como é que é, no português. Repara aqui, a gente tem meu, minha, né? Usado aqui, por exemplo, quando a gente quer falar mine. No, ah, em todos os casos, a gente vai usar a mesma palavra no português, tá? Não tem muita essa diferença de possessivo e adjetivo. São sempre os mesmos pronomes usados, tá? Então, vamos lá. Para aqui que aqui já deixei, já fiz a tradução para comparar, tá? Para como é a tradução aqui do possessive pronoun inglês para português. Então a gente tem aqui meu, minha, tá? Na primeira pessoa. E na primeira frase que a gente tem aqui, que é This is my car, esse é meu carro. A gente também tem o meu carro, ele só tá antes, tá? Ele só tá antes do, uh, do objeto, né? No caso, o objeto é o carro aqui. Então, basicamente, galera, essa é a regra, a diferença principal do pronome possessivo pro adjetivo possessivo. O adjetivo possessivo vai sempre vir antes, certo? Então vamos ver os exemplos aqui, tá?
Lembra aqui no acesso de pronome que the red bike is my objeto vem antes e o pronome vem depois. Aqui nós temos this is my car. Deixa eu tirar isso aqui que não era para estar. Temos aqui this is my car. Esse é meu carro. A tradução está aqui. O objeto vem depois, tá? E quando ele vem depois, a gente tem que mudar o pronome. O nome no inglês é mudado. No português não é, mas no inglês é. Então, ao invés de ser mine, não existe this is my car. Isso tá errado. A gente muda para mine, tá? Não sei porquê, mas essa é a regra e a complexidade do inglês, tá? Então, basicamente essa é a regra principal da diferença, né, do adjetivo possessivo. Você basicamente vai falar antes do objeto, tá? E aí, o resto, pessoal, basicamente é a mesma coisa, tá? Tirando aqui a primeira pessoa, o resto vai ser exatamente igual na segunda, na terceira pessoa. Você só vai tirar o S, tá? Então, por exemplo, na segunda pessoa do singular, no possessive pronoun, a gente tem yours, tá? No adjetivo possessivo, a gente só vai falar your. Então, por exemplo, your car is red. Se a gente falasse um pronome possessivo, a gente falaria aqui, the red car is yours, tá? Então, ficaria assim, possessivo. Red car is yours. Se fosse adjetivo possessivo, se escrever, possessivo seria your red car is red, tá? É usado para colocar um adjetivo, certo? Então, repara que a diferença basicamente é está se referindo a alguém, ou seja, você está falando que aquele carro vermelho é de alguém, tá? E isso é um pronome possessivo, então o carro vermelho é seu, the red car is yours. E no caso do adjetivo, você está dando, né? No caso do adjetivo possessivo, você está dando um adjetivo, uma característica ao seu carro, entendeu? Então, o seu carro é vermelho, your car is red. E repara como o adjetivo possessivo inicia a frase. Então, ele está sempre antes do objeto a qual você quer dar o adjetivo. Então, seguindo aqui, na terceira pessoa, a gente tem dele, dela e dele, dela. Né? Enfim, o it's aqui existe, tá? Nesse caso dos adjetivos possessivos, o it's existe para se referir a alguma coisa. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, usando deles, a gente tem his skills are great, que basicamente vai ficar as habilidades dele são incríveis. Repara como a gente fala aqui como se fosse, né? É no singular, tá? Então, aqui as habilidades dele são incríveis. Isso tá se referindo a uma pessoa, tá? A mesma coisa no caso do her, tá? Ela, quer dizer, dela, tá? Her, dela. A casa dela é grande, tá? Her home is big. Aí, pra it's, né? Que aí seria dele e dela também, mas usado como perdão, me deu branco agora. Usado como lugar, objeto, animal que você não sabe
qual que é o gênero, tá? Basicamente isso. Então a gente tem aqui o exemplo: The company is known for its innovation. A companhia é conhecida por sua inovação. A gente tem aqui, basicamente, o que a gente se refere, né? Que é a companhia, the company, a ação, que ela é conhecida por, tá? A gente tem, no caso, tá? Não é dele, dela, e sim sua ou seu, tá? Ela é conhecida por sua inovação. Tá? A companhia é conhecida por sua inovação. Ou seja, the company is known for its innovation nada mais é do que o nosso querido uh, adjetivo possessivo usado como seu ou sua, tá? Então, o it será usado para seu ou sua, porque a gente está se referindo a um objeto, uma pessoa ou a um lugar, tá bom? Aqui no plural também a mesma coisa, certo? Ah, lembra que a gente basicamente só precisa tirar o S, então, como no pronome possessivo a gente coloca um S, como ours, yours, theirs, aqui a gente só vai tirar, vai deixar antes na frase, simplesmente isso. Então, our friends are the best. E no pronome pessoal seria the deputies, yours. E será our friends are the best. Ou seja, nossos amigos. Só ficaria aqui. Nossos amigos são os melhores. Basicamente isso, tá? Aí na segunda pessoa, a gente tem are those your books? Ou seja, esses são, são os seus livros. Ou seja, o pronome é seu, isso aqui é your, tá? Ou os seus livros são velhos. Ou seja, de novo são. Então, your aqui quer dizer, perdão, de novo seus, tá? Então aqui o your é seus, basicamente, no plural, tá? E a gente tem o their, que é o mesmo, a mesma, o mesmo sentido lá de ser pronome neutro, tá? Então their vai ser dele, deles ou delas, tá? Por exemplo, is this their house? É essa a casa deles, tá? Ou aqui, por exemplo, their car is lost. O carro deles está perdido, certo? Ou está, né? Ser mais bonitinho aqui. O carro deles está perdido. Então, basicamente é isso, pessoal. Ah, como é muita coisa, né? Pode acabar complicando. Vamos fazer uma recapitulação aqui bem rápida com tudo que a gente viu. Então, vamos lá. Pronomes, certo? Qual que são os pronomes? Aqui a gente tem I, eu, you, você, he, she, it. É ele, ela, aí, no plural, tá? Os nós. Nós temos direto ele, nós, tá? E vocês, e, bom, eles, elas, tá? Basicamente isso aqui, tá bom? Ou seja, caso você não tenha entendido uma explicação, basta olhar aqui e começar a trocar, né? Sempre utilizamos antes da ação. Uh, object pronouns. Aqui, me igual meu ou minha. É, perdão, estou confundindo. É aqui igual a eu mesma. Tá? Me igual a eu. A você. Igual a ele.
Só que a grande diferença ela é igual a nós. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. É, exatamente isso. Igual a nós. Vou aqui. Igual a você de novo. Entendendo novamente eles elas, tá? Basicamente isso aqui pra tudo a mesma coisa, só que a diferença é que aqui, certo? Nos pronomes pessoais, a gente sempre utiliza antes da ação. Aqui nós sempre vamos utilizar depois da ação. Depois da ação. Aqui nos pronomes possessivos, mesma coisa, tá? Aí, ó, minha, já tá aqui na. Aliás, eu nem vou. Aqui nem vou colocar, tá? Só vou colocar. Sempre se usa depois do adjetivo barra objeto, tá? E aqui não temos a tradução, mas vamos lá. Eu, barra, your, é igual. Seu, passo, is, her, its, é igual. Ele, ela. No plural, né? Or, igual. Nosso, nossos, para, para nossos, tá? É, seu, também suas, pode ser seu, sua também, né? Mas é seu, suas. Aqui, there, these, that's, tá? Basicamente isso, tá, pessoal? E a diferença aqui, vamos só colocar a diferença, né? Sempre usa antes. Antes. Antes do objeto, tá? Aqui, por exemplo, depois do objeto e pode ser usado sozinho, tá? Palavra isolada. Só ver se ficou, tá? Uma palavra isolada, tá? Basicamente isso aqui. Então, pessoal, ah, esses são os pronomes, tá? E realmente muito complicado, gente. Eu peço que vocês estudem muito isso aí, porque essas coisas são mais pesadas, principalmente os pronomes possessivos e os adjetivos possessivos. É bastante complexo, tá? Foque mais nos pronomes aí. Aprenda primeiro os pronomes pessoais e os pronomes, né? Esses pronomes aqui e os pronomes de objeto, porque eles são mais importantes, tá? E depois vocês partem para os adjetivos e os pronomes possessivos, tá? É isso, galera. Obrigado. As duas aulas foram difíceis de gravar, demorei bastante, porque é complicado mesmo assim, a explicação não ficou tão boa, tá? Se você quer ter uma explicação melhor de tudo, tire suas dúvidas, pergunte as coisas, ou, né, queira ter uma aula particular aí, serão sempre bem-vindos os alunos e eu conseguirei explicar muito melhor e provavelmente será um aprendizado melhor se você tentar aí ter noção, né, ter uma noção melhor com questões, etc. Então, uma aula particular pode ser melhor caso você não tenha entendido aqui, tá? É isso, pessoal. Obrigado
quem assistiu essas duas aulas aí complexas e difíceis, apesar de serem básicas. Obrigado a todos, tá? Tchau, tchau.